Olá, como vocês estão? Espero que bem. Assistindo o noticiário, pode-se ter a ideia de que em Israel vive-se um constante estado de guerra, passando por frequentes atos terroristas, por um ódio antigo e profundo entre as comunidades religiosas e nacionais que compartilham a terra, entre árabes e judeus. Mas será que é isso mesmo? Vamos conhecer hoje a maçonaria em Israel. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele tapa no like, comentar e compartilhar o vídeo para que ele possa ganhar relevância. O que afirmamos na abertura do vídeo é apenas parcialmente verdadeiro, mas há outra verdade, a que árabes e judeus podem viver em paz, prontos para aprender uns com os outros, para descartar estereótipos antigos e desenvolver uma comunidade de entendimento fraternal. Para começar, tenha sempre em mente que em Israel vivem mais de 1,5 milhão de cidadãos árabes, a maioria muçulmanos, que gozam de todos os direitos de uma sociedade livre e democrática. No entanto, talvez o lugar onde essa verdade da coexistência pacífica encontre sua melhor expressão, onde é mais evidente, mais genuína, seja dentro das lojas maçônicas. A grande loja de Israel tem cerca de 70 lojas ativas, com cerca de 2.000 membros. Israel é um país de imigrantes, e isso se reflete no fato das lojas trabalharem em 8 idiomas diferentes. Além do hebraico e do árabe, que são os idiomas oficiais de Israel, existem lojas trabalhando em inglês, espanhol, francês, alemão, russo, romeno e turco. Nos altares da maioria das lojas em Israel são colocados 3 volumes de livros da lei ou livros das Sagradas Escrituras, o Tanakh, ou a Bíblia hebraica, a Bíblia cristã e o Corão. A maioria das lojas israelenses trabalha em hebraico, mas algumas lojas trabalham em árabe, 2 delas na cidade de Nazaré, e existem muitos maçons árabes que são membros de lojas de língua hebraica. Essa tradição de fazer da loja maçônica um lugar de união, de promover a compreensão e a tolerância, começou com o início da maçonaria especulativa. De fato, este é um dos pilares da maçonaria. A primeira cerimônia maçônica registrada na Terra Santa foi organizada por um americano, Robert Morris, ex-grão-mestre do Kentucky, que havia chegado ao Oriente em busca de antiguidades maçônicas para provar as origens orientais antigas da maçonaria. Morris não encontrou nenhuma prova desse tipo, mas encontrou alguns maçons que moravam em Jaffa e Jerusalém. E estes, unidos por alguns maçons entre oficiais navais britânicos, foram reunidos por Morris e constituíram um grupo que ele denominou Loja de Jerusalém. E estes, em 13 de maio de 1868, realizaram uma reunião nas Pedreiras do Rei Salomão, uma caverna profunda sobre a antiga cidade de Jerusalém. A lista dos participantes da cerimônia incluía o governador turco de Jaffa e o oficial britânico Charles Warren, que mais tarde se tornou o primeiro mestre da loja de pesquisas Arthur Coronati. Mesmo assim, neste nascimento simbólico da maçonaria na Terra Santa, encontramos cristãos de várias denominações e um muçulmano unidos sob a égide da maçonaria. A primeira loja real a ser estabelecida na Terra Santa também foi obra de Robert Morris, assegurando uma carta da Grande Loja do Canadá para uma loja trabalhar em Jerusalém e arredores. A carta foi emitida em fevereiro de 1873 e a Royal Solomon Mother Lodge número 293 foi finalmente consagrada em maio daquele mesmo ano. O primeiro candidato a ser iniciado na loja em sua primeira reunião foi Moses Hornstein, judeu de Odessa. Ansiosos para aumentar seu número, a loja nomeou um comitê e uma reunião foi realizada no dia seguinte para votar a iniciação de Hornstein. No dia seguinte, o novo irmão foi passado para companheiro de artesanato e um dia depois ele foi elevado ao grau de mestre maçom. Nesta mesma reunião, os oficiais da loja foram eleitos e Hornstein foi nomeado segundo diácono. Um árabe cristão de origem libanesa, Alexander Howard, era outro membro da loja. Howard, cujo nome verdadeiro era Iskander Awad, era uma figura cujo trabalho como agente local de Thomas Cook lhe deu status e renda, que lhe permitiram se tornar um influente empresário da Palestina otomana. A casa de Alexander Howard, ou Iskander Awad, se tornou um templo maçônico.
O edifício permanece até hoje e o mármore sobre a entrada está talhado com o lema Shalom para Israel. A Loja Real de Salomão teve uma existência conturbada. A falta de experiência no procedimento maçônico e a falta de comunicação com a Grande Loja do Canadá levaram os maçons daquela loja a frequentes lapsos dos protocolos maçônicos, o que fez com que a Grande Loja do Canadá solicitasse a devolução de sua carta e a loja foi finalmente descontinuada. Outro grupo de maçons, no entanto, queria trabalhar regularmente e decidiu fundar outra loja. Eles solicitaram a Ordem Oriental de Mizraim, no Egito, e obtiveram uma carta por volta de 1890, fundando a loja do Templo do Porto de Salomão, em Jaffa. A loja desfrutou de um período de glória quando alguns maçons franceses, engenheiros que vieram construir a ferrovia Jaffa-Jerusalém, entraram para a loja. Após sua partida de volta para a França, a loja entrou novamente em declínio e acabou desaparecendo. Os maçons remanescentes perceberam que precisavam encontrar um novo lar, e em fevereiro de 1906, um grupo realizou uma reunião e decidiu fundar uma nova loja. Escolheram o nome Laurore, ou Barkai, em hebraico. O nome escolhido não foi acidental. Existe uma história sobre esse nome, que mereceria um vídeo. Em 13 de março de 1906, os membros da recém-formada loja Barkai apresentaram uma petição formal ao Grande Oriente da França, assinado por 12 irmãos. Um deles, Alexander Fiani, um comerciante cristão nascido em Beirute, que foi proposto como o primeiro mestre dessa loja. Os outros peticionários eram judeus. O primeiro maçom a filiar-se à loja, no entanto, foi um cristão, César Arageting, exportador de frutas e vice-cônsul da Grã-Bretanha. Durante o período pré-guerra, até 1914, a loja iniciou mais de 100 novos membros. Uma análise da religião de seus membros é incerta, porque como nos dias de hoje em Israel, a religião do candidato nunca era solicitada ou registrada. Entre os membros da loja incluíam muitas personalidades importantes, os prefeitos de Gaza e Nablus, gerentes de bancos, chefe de polícia de Java, advogados, juízes, agricultores, comerciantes, médicos, farmacêuticos e engenheiros. Em todas essas áreas é possível encontrar árabes, turcos, judeus e armênios. É curioso notar a presença de cônsules persas nesta loja. O Irã foi o lar de uma maçonaria florescente até a queda do Shah, quando a maçonaria foi totalmente banida e dissolvida. Existe uma grande loja do Irã no exílio, com sede na Califórnia, nos Estados Unidos da América. A feliz situação de coexistência pacífica entre as várias comunidades da Palestina foi interrompida pela Grande Guerra de 1914 a 1919. O desmembramento do Império Otomano resultou na criação de várias nações no Oriente Médio, com uma divisão de áreas de influência entre Inglaterra e França. A Inglaterra assumiu o controle da Palestina, que na época incluía os territórios dos dois lados do Rio Jordão. Em 1932, após uma amarga disputa na maçonaria egípcia, dividiu-se em duas grandes lojas. As lojas da Terra Santa, sob jurisdição egípcia, decidiram se tornar independentes, formando a Grande Loja Nacional da Palestina. A maioria dos maçons, no entanto, era judeu, mas o caráter não sectário das lojas é confirmado pelo fato de que a cerimônia de fundação da nova Grande Loja foi presidida pelo grão-mestre da Grande Loja do Egito, e um árabe foi eleito para sentar no trono do rei Salomão. Infelizmente, ele morreu antes de poder ser instalado no cargo, mas ainda é considerado o primeiro grão-mestre daquela loja. Apesar das relações conturbadas entre as comunidades árabe e judaica, a Grande Loja fazia esforços constantes para atrair candidatos de todas as comunidades não judaicas, árabes, cristãos e muçulmanos, armênios, druze e bahá'í. Os drusos constituem uma comunidade étnica e religiosa distinta. Eles vivem no norte de Israel e no sul da Síria e do Líbano. A religião deles é monoteísta e muito secreta. O Bahá'í é uma religião fundada em 1863 no Irã, que enfatiza a unidade espiritual de toda a humanidade. Sofrendo pela perseguição religiosa no Irã, estabeleceu sua sede mundial na cidade de Haifa, em Israel. Após o estabelecimento do Estado de Israel em 1948 e a criação da Grande Loja do Estado de Israel em 1953, a maçonaria na Terra Santa foi finalmente unida sob o mesmo teto, incluindo todas as 31 lojas que operavam nesta época no país. A Galileia Lodge recebeu o número 31 na lista da Grande Loja do Estado de Israel.
trabalhou em árabe na cidade de Nazaré, com membros árabes, cristãos e muçulmanos. A Grande Loja do Estado de Israel fez esforços para aumentar o número de lojas árabes. Novas lojas foram estabelecidas em Aco, o antigo porto de São João do Acre, a fortaleza dos cruzados que Napoleão não conseguiu conquistar, e na aldeia de Kfar Yazif, na Galiléia Ocidental, que tem um grande número de maçons druzes. Uma outra loja de língua árabe, Halapid, número 65, que significa a tocha, que integra maçons, muçulmanos, cristãos e judeus, foi fundada em Jerusalém em 1974. E em 1983, a Nazaré Lodge foi fundada naquela cidade com membros cristãos e muçulmanos, trabalhando na língua árabe. Uma loja de língua hebraica com membros árabes e judeus, Naaman Lodge número 61, foi fundada em 1968 em Haifa, uma cidade que sempre teve uma composição étnica mista. Dos 32 mestres que a loja possuía entre 1968 e 2003, 19 eram árabes. Os oficiais da Grande Loja de Israel sempre incluíram árabes e judeus em sua composição. A maçonaria de Israel não é uma relíquia ultrapassada de glórias passadas. É uma instituição que proclama sua fé no valor do ser humano e da vida humana, na validade permanente do juízo moral, na importância de assumir a responsabilidade pelas próprias palavras e ações, na irmandade universal do homem sob a paternidade do grande arquiteto do universo. A maçonaria não é utópica. Somos construtores. Não construímos castelos no ar, mas torres de força moral. E não forjamos cadeias de escravidão, mas os elos do amor fraterno que transcendem a linguagem e a distância. A diversidade étnica, religiosa e nacional experimentada na maçonaria, na Terra Santa, nos prova que é possível unir o diferente e fazer com que possam trabalhar juntos por um objetivo maior. O mundo precisa da maçonaria agora mais do que nunca. De nossa parte, o que precisamos é de entusiasmo, disposição para assumir o fardo de fazer ouvir nossa voz, ensinar tolerância, combater preconceitos e ódios, para que nossos ideais se tornem nossa missão diária. E por hoje é isso aí. Se gostou, compartilha e favorita o vídeo. Até a próxima.